Você sonha com dinheiro todos os dias. Você imagina a conta bancária crescendo, visualiza o apartamento, o carro, a viagem que vai fazer quando finalmente tiver liberdade financeira. Você assiste vídeos sobre investimento, lê sobre planejamento, segue perfis de educação financeira e no fundo acredita que está fazendo alguma coisa. Mas quando olha para a sua conta no final do mês, o número não muda. Às vezes piora. E o mais perturbador é que você não sabe por quê. Porque, do ponto de vista lógico, você sabe o que precisa fazer. Você entende que precisa poupar, que precisa controlar seus gastos, que precisa pensar no longo prazo. Mas entre saber e fazer, existe um abismo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem atravessar. E esse abismo tem nome. A psicologia comportamental chama isso de lacuna entre intenção e ação. É um dos fenômenos mais documentados na ciência do comportamento humano. E é exatamente isso que está destruindo a sua vida financeira em silêncio, enquanto você acredita que está tudo sob controle. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal agora. Isso aqui é gratuito, mas exige centenas de horas de pesquisa. A única coisa que eu te peço em troca é a sua inscrição. É rápido, é simples e me ajuda a continuar trazendo o que ninguém mais traz na internet sobre a psicologia do dinheiro. Eu conheço alguém que viveu exatamente isso. Um cara que trabalhou durante 12 anos em uma empresa sólida, ganhava bem. Chegou a ter um salário equivalente a 6 mil por mês. Não era rico, mas era mais do que a maioria das pessoas ao redor dele. Ele sempre dizia que ia começar a investir. Sempre falava sobre construir patrimônio, sobre ter um planejamento financeiro de verdade. Ele sabia a diferença entre renda fixa e renda variável. Sabia o que era rentabilidade composta. Acompanhava canais sobre finanças pessoais e até tinha anotações sobre estratégias de investimento em um caderno que comprou especificamente para isso. Sabe o que ele investiu nesses 12 anos? Nada. Zero. O caderno estava cheio de planos, a conta de investimento estava vazia. Ele trocou de carro 3 vezes, fez 4 viagens internacionais, comprou um relógio que custava quase 2 meses de salário porque sentiu que merecia depois de uma promoção. E em cada uma dessas compras, ele sentiu um prazer genuíno. Um prazer que durava exatamente até o momento em que o próximo desejo aparecia. Isso é a adaptação hedônica funcionando com perfeição cirúrgica. O seu cérebro é uma máquina de normalizar conquistas. Aquilo que hoje parece extraordinário, amanhã se torna o mínimo aceitável. E quando o mínimo aceitável sobe, o gasto sobe junto. É por isso que pessoas que ganham 3 mil e pessoas que ganham 15 mil frequentemente terminam o mês da mesma forma, sem sobrar nada. Não é uma questão de renda, é uma questão de comportamento financeiro. E comportamento é psicologia. Agora presta atenção no que eu vou te explicar, porque isso vai mudar a forma como você enxerga cada decisão financeira que toma a partir de hoje. Existe um mecanismo no cérebro humano que a neurociência identificou como o sistema de recompensa por antecipação. Quando você sonha com dinheiro, quando visualiza o patrimônio que quer construir, quando planeja mentalmente a sua independência financeira, o seu cérebro libera dopamina. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não entende e que muda tudo. A dopamina não é liberada quando você conquista algo, ela é liberada quando você antecipa a conquista. O prazer está no sonho, não na realização. Isso significa que o simples ato de sonhar com dinheiro, de planejar mentalmente, de imaginar o futuro financeiro que você quer, já dá ao seu cérebro a recompensa química que ele procura. E quando o cérebro já recebeu a recompensa, ele perde a urgência de agir. Por que você se esforçaria para conquistar algo que, neurologicamente, você já sente como se tivesse conquistado? Esse é o paradoxo que mantém milhões de pessoas presas em um ciclo de planejamento perpétuo. Elas planejam, sentem prazer, e o prazer do planejamento substitui a necessidade de execução. E amanhã, o ciclo recomeça. Mais um plano, mais uma dose de dopamina, mais um mês sem ação. Enquanto isso, a pessoa que está do outro lado, a que realmente está construindo riqueza, não está sonhando. Está fazendo. E na maioria das vezes, está fazendo algo desconfortável, porque a ação real quase nunca é prazerosa no curto prazo. Pense nas marcas que definem excelência no mundo. A Apple não se tornou a empresa mais valiosa do planeta porque alguém sonhou com um produto bonito, alguém construiu. A Tesla não revolucionou a indústria automobilística com visualizações positivas. Foram anos de decisões financeiras calculadas, estratégia de longo prazo e disciplina implacável. A Amazon não nasceu como um império.
Nasceu como uma operação pequena, com alguém que entendeu que execução consistente supera qualquer plano brilhante que nunca sai do papel. O mesmo princípio se aplica à sua vida financeira pessoal. A mentalidade de quem constrói patrimônio não é diferente da mentalidade que construiu as maiores empresas do mundo. É a mesma psicologia, a mesma inteligência financeira, a mesma capacidade de trocar prazer imediato por resultado de longo prazo. Existe outro mecanismo que trabalha junto com esse e que torna tudo ainda mais difícil. A psicologia comportamental chama de viés do presente. É a tendência natural do cérebro humano de valorizar recompensas imediatas e desvalorizar recompensas futuras, mesmo quando as recompensas futuras são objetivamente maiores. Quando você tem a opção de gastar 1.000 agora em algo que te dá prazer imediato ou guardar esses 1.000 para ter 10.000 em 10 anos, o seu cérebro vê essas duas opções de formas completamente diferentes. Os 1.000 agora são reais, tangíveis, emocionais. Os 10.000 daqui a 10 anos são abstratos, distantes, quase fictícios. E o cérebro sempre escolhe o real sobre o abstrato. Sempre. A menos que você treine ele para fazer diferente. Isso não é fraqueza moral. Não é falta de disciplina. É arquitetura neural. O seu cérebro foi projetado por milhões de anos de evolução para priorizar o imediato, porque no ambiente em que os humanos evoluíram, não havia garantia de futuro. Sobrevivência era agora. Gratificação era agora. Acumular para depois não fazia sentido biológico. Mas o mundo mudou. A economia mudou. O que determina a qualidade de vida hoje é exatamente a capacidade de adiar gratificação, de pensar em longo prazo, de tomar decisões financeiras que não fazem sentido emocional agora, mas fazem sentido lógico para o seu futuro. E aqui está o problema: o seu cérebro não recebeu essa atualização. Ele ainda opera com software de sobrevivência imediata em um mundo que exige planejamento de décadas. Existe uma pesquisa clássica em psicologia que testou a capacidade de crianças de adiar gratificação. Colocaram uma criança em uma sala com um doce e disseram que se ela esperasse 15 minutos sem comer, ganharia 2 doces. Acompanharam essas crianças por décadas. As que conseguiram esperar tinham, décadas depois, melhor saúde, melhores relacionamentos e significativamente mais patrimônio acumulado. Não porque fossem mais inteligentes, mas porque a capacidade de tolerar desconforto no presente em troca de resultado no futuro é o traço psicológico que mais prevê sucesso financeiro de longo prazo. Mais do que inteligência, mais do que educação formal, mais do que renda. A pergunta que você precisa se fazer agora, com honestidade, é: quando foi a última vez que você escolheu desconforto financeiro no presente em nome de um resultado futuro? Não em teoria, na prática. Porque se a resposta não vem fácil, você está vivendo exatamente o padrão que mantém a maioria das pessoas presas no ciclo de sonhar sem construir. E aqui entra um terceiro mecanismo que fecha a armadilha psicológica. É o que se conhece como identidade financeira. Cada pessoa carrega uma imagem interna de quem ela é em relação ao dinheiro. Essa imagem foi construída na infância, moldada pelas conversas que os seus pais tinham sobre dinheiro, pelas coisas que você ouviu sobre pessoas ricas, pela forma como a sua família lidava com gestão do dinheiro. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que gente rica é desonesta, que querer mais é ganância, o seu cérebro internalizou uma identidade que rejeita a riqueza. E o mais fascinante é que você pode conscientemente querer dinheiro, mas inconscientemente sabotará cada tentativa de construí-lo. Porque o cérebro humano tem uma necessidade fundamental de manter consistência entre o que você faz e quem você acredita ser. Se a sua identidade financeira diz que você é uma pessoa que nunca tem dinheiro, cada ação que você toma será inconscientemente alinhada com essa identidade. Você vai gastar quando deveria guardar, vai adiar quando deveria agir. Vai encontrar razões perfeitamente lógicas para não investir, não poupar, não mudar, e vai acreditar genuinamente nessas razões, porque não são desculpas, são a sua identidade protegendo a si mesma. É como uma pessoa que compra um Samsung Galaxy de última geração todo ano porque sente que precisa acompanhar as atualizações. Mas quando surge a oportunidade de colocar o mesmo valor em uma conta de investimento com boa rentabilidade, encontra 10 razões para não fazer. O dinheiro existe. A inteligência existe. O que não existe é a identidade interna que diz que ela é o tipo de pessoa que investe. Agora que você entende os 3 mecanismos, a recompensa por antecipação, o viés do presente e a identidade financeira, eu preciso te dar algo prático. Porque entender sem agir é exatamente o ciclo que acabamos de descrever.
E eu me recuso a deixar você sair desse vídeo e repetir o padrão. A primeira coisa que você precisa fazer não é abrir uma conta de investimento. Não é criar uma planilha de orçamento. Não é nada do que você já ouviu antes. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar a sua identidade financeira atual. Quem você acredita ser em relação ao dinheiro? Quando você pensa em si mesmo e dinheiro, qual é a narrativa automática que aparece? Eu nunca tenho dinheiro. Dinheiro não é para mim. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu sempre gasto tudo. Essas frases não são descrições da realidade. São programações. E enquanto você não as identificar, cada técnica financeira que você tentar aplicar vai falhar. Porque você estará tentando instalar um aplicativo em um sistema operacional que o rejeita. É como tentar rodar um software da Google em um sistema que não foi configurado para ele. Não importa a qualidade do software, o sistema não permite. A segunda coisa é atacar diretamente o mecanismo da recompensa antecipada. E a forma de fazer isso é contra-intuitiva. Em vez de parar de planejar, você precisa criar o que a psicologia chama de intenção de implementação. Não basta dizer, eu vou investir. Você precisa definir quando, onde, quanto e o que vai acontecer imediatamente antes. Não é, eu vou começar a investir. É na próxima sexta-feira, às 8 da manhã, antes de abrir qualquer outra coisa no celular, eu vou transferir 200 para a minha conta de investimento. A especificidade mata a procrastinação. Porque o cérebro não consegue adiar algo que já tem hora, lugar e ação definidos. A vagueza é onde a procrastinação se esconde. Quanto mais específico o plano, menor o espaço para o seu cérebro substituir ação por fantasia. Pense como uma empresa como a Microsoft opera. Cada projeto tem datas, entregas, responsáveis. Não existe uma reunião que termina com talvez a gente faça isso algum dia. Aplique essa mesma disciplina à sua vida financeira e os resultados serão proporcionais. A terceira coisa é criar o que eu chamo de fricção inversa. A maioria das pessoas cria fricção para investir e remove fricção para gastar. O cartão de crédito está no celular, a um toque de distância. As lojas online lembram seus dados. A Netflix, a Amazon Prime, as assinaturas de streaming cobram automaticamente sem que você precise decidir nada. Gastar é fácil. Investir exige abrir um aplicativo diferente, analisar opções, tomar decisões, lidar com a sensação de que está perdendo aquele dinheiro. Você precisa inverter isso. Automatize o investimento. Configure uma transferência automática para a poupança ou para uma conta de investimento no dia em que o salário cai. Assim, guardar dinheiro se torna tão fácil quanto gastar. E se quiser gastar além do que sobra, aí sim terá que fazer esforço. Coloque fricção no gasto e remova a fricção do investimento. Esse simples ajuste de arquitetura comportamental vale mais do que qualquer curso de educação financeira, porque trabalha com o cérebro em vez de trabalhar contra ele. A quarta coisa, e talvez a mais poderosa, é mudar a métrica que define seu progresso. A maioria das pessoas mede sucesso financeiro pelo que consome. O carro que dirige, a roupa que veste, o restaurante que frequenta, o bairro onde mora. Essas são métricas de aparência, não de patrimônio. As pessoas que realmente constroem riqueza medem algo completamente diferente. Medem taxa de poupança. Medem quanto do que ganham, mantêm. Não quanto do que ganham, gastam. Medem crescimento de patrimônio líquido, não crescimento de padrão de vida. Enquanto a maioria está comprando um BMW financiado para parecer bem-sucedida, quem entende a psicologia do dinheiro está investindo em ativos que geram rentabilidade e construindo independência financeira real. Não a independência que depende de um salário. A independência que significa que o seu dinheiro trabalha para você, mesmo quando você não está trabalhando. Empresas como a Berkshire ou fundos de investimento globais não medem sucesso pelo tamanho do escritório. Medem pelo retorno sobre capital investido. Você deveria medir sua vida financeira da mesma forma. Me conta uma coisa, e eu quero que você responda de verdade nos comentários, porque isso vai ser revelador para você mesmo. Nos últimos 6 meses, quantas horas você gastou planejando, sonhando, pesquisando sobre dinheiro e quantas horas gastou efetivamente fazendo algo concreto com o seu dinheiro? Quanto tempo foi fantasia e quanto foi ação? A diferença entre esses dois números é o tamanho exato da lacuna entre intenção e ação na sua vida. E essa lacuna é a resposta para por que você sente que sabe tudo sobre finanças pessoais, mas seu patrimônio não reflete esse conhecimento. Existe uma última camada disso que a maioria das pessoas nunca considera, e é talvez a mais importante.
A ação que transforma comportamento financeiro não é a grande ação, não é o investimento de 10 mil, não é a decisão de mudar de vida, é a ação pequena, repetida, consistente, feita nos dias em que você não tem vontade. É transferir 200 quando você queria gastar. É dizer não para uma compra que todo mundo ao seu redor está fazendo. É abrir o aplicativo de investimento no domingo à noite, quando o que você realmente quer é abrir o aplicativo de uma loja online. Essas microdecisões são invisíveis. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas são exatamente elas que separam, 10 anos depois, quem tem $500 mil guardado de quem tem $500 mil em dívidas. A diferença entre esses dois destinos não é inteligência, não é sorte, não é renda, é hábito financeiro, é comportamento, é psicologia. E é exatamente isso que faz deste canal diferente de qualquer outro conteúdo sobre dinheiro que você vai encontrar na internet. Aqui a gente não fala sobre o que fazer com o dinheiro. A gente fala sobre o que está acontecendo na sua mente que determina tudo o que você faz com o dinheiro. Porque quando você muda a mente, o dinheiro muda sozinho. Eu sei que você chegou até aqui porque alguma coisa nesse vídeo tocou um ponto que você sente, mas nunca soube nomear. Essa sensação de estar perto e longe ao mesmo tempo. De saber o caminho, mas não conseguir andar. Agora você sabe por quê. Não é porque você é incapaz, é porque o seu cérebro foi programado para substituir ação por sonho, presente por futuro, execução por planejamento. E programação se muda. Não de uma vez. Não com motivação. Com estratégia, com disciplina, com decisões pequenas que se acumulam até que um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que o momento em que tudo mudou não foi um grande evento. Foi o dia em que você parou de sonhar e fez a primeira transferência. Existe uma camada mais profunda sobre como a sua história familiar programou a sua relação com o dinheiro, sobre os padrões que você herdou sem saber e que operam debaixo de cada decisão financeira que você toma. Isso vai mais fundo do que o que esse vídeo pode cobrir. E é exatamente o tipo de coisa que a gente explora aqui neste canal. Se você quer entender a psicologia do dinheiro de verdade, não a versão superficial que repete os mesmos conselhos genéricos, se inscreve agora. E se você conhece alguém que vive planejando a vida financeira, mas nunca age, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, a explicação certa no momento certo muda tudo. Esse conteúdo é educacional e de altíssimo valor. A sua inscrição garante que ele continue existindo. Tudo o que você ouviu neste vídeo é baseado em estudos científicos, artigos de psicologia comportamental, neurociência e economia comportamental. Todas as referências bibliográficas estão na descrição. Isso aqui não é opinião, é ciência aplicada à sua vida financeira. E eu te garanto, nem as melhores faculdades de psicologia do mundo ensinam isso para pessoas comuns. Esse tipo de conhecimento costuma ficar trancado em papers acadêmicos que ninguém lê. Até agora.